pós-graduação para o ecossistema organizacional da Santa Catarina. Nós temos a honra de ter a presença aqui do Marcos Luiz Marquesani, representando o setor de tecnologia. Em seguida, a gente já vai receber também Diogo Quintino, representando o setor governo. O desafio aqui nesse painel é responder a duas questões que seriam: como que o EGC pode fortalecer sua relação com empresas e instituições públicas? E a segunda questão é: quais os desafios para a geração de projetos com coprodução com as universidades? Então, os nossos panelistas aqui têm um desafio grande. O professor Roberto é o coordenador desse painel. Diogo Quintino, então, ele é diretor técnico-científico da Fundação Escola do Governo ENA. Ele atuou como diretor-geral da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, contribuindo ativamente para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à inovação do Estado. É fundador e CEO da Provo Digital Brasil, além de presidir o Instituto de Base de Tecnologia e Inovação. Diogo tem uma trajetória profissional que une experiência em gestão pública, empreendedorismo digital e desenvolvimento de soluções tecnológicas. E o Marquesani, representando, então, como eu já falei, o setor de tecnologia, ele é CEO da Stella Tech, pesquisador do Instituto Stella, possui uma ampla trajetória na interface entre ciência, tecnologia e gestão da informação, participou ativamente do desenvolvimento da plataforma Lattes entre 1997 e 2004 e também do portal Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2005. É o líder do projeto Stella Esperta, é uma plataforma que integra dados do Lattes e sucupira com outras fontes de informações em ciência, tecnologia e inovação. Sua atuação se destaca pela construção de soluções digitais inovadoras voltadas à governança da informação científica e à inteligência institucional. Em sua atuação associativista, ocupa cargos de conselheiro fiscal da CAT, integra o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Software e assumirá no próximo mês a vice-presidência da Federação das Empresas de Tecnologia do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, e já dou a palavra, então, para o nosso coordenador aqui desse painel, o professor Roberto. Obrigada. Obrigado, senhora Solange. Bom, quero cumprimentar aqui o Marcos, agradecer pela presença. E vou começar de novo, e desculpa que a confusão foi. Isso aqui chamado saber, né? E aí, gestão do conhecimento. O Diogo está no saber. Aí está encontrando essa caminho, vai chegar já. Eu nosso. Mas está a caminho que nós vamos falar assim de dinâmica. Tá? Você sabe que a gente colocou em 2019 o nosso plano estratégico transdisciplinaridade de coprodução, que é a maneira de fazer dos 5 paradigmas da interdisciplinaridade, aquele que é nós fazemos como a sociedade, a nossa pós-graduação, a nossa pesquisa, a nossa extensão, principalmente a nossa inovação. Então, acho que nada melhor a gente conversar ouvindo desses setores, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode aproximar, sem perder a nossa identidade, que é a formativa de doutores e de mestres, de pesquisa e de produção de conhecimento tecnológico e científico no nível internacional, como que a gente pode fazer isso com o setor empresarial e com o setor governamental. Vai seguir assim a gente para dar essa visão. Você tem o diretor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordenou a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. A gente tem que a gente sabe, está consciente que a sociedade brasileira está cobrando cada vez mais das universidades e dos seus processos formativos essa aproximação. E para isso a gente precisa compreender onde estão essas oportunidades, qual é a visão crítica, inclusive, dos setores sobre o nosso processo, para a gente proteger esses resultados aqui ao longo dos 2 dias, no que é o nosso planejamento estratégico. Então, esse é o objetivo da tarde. Vamos fazer o seguinte: 3 sessões, nos eixos que nós trabalhamos. Ensino, pesquisa
E eu faço extensão para a inovação, né, para a gente já trazer não só a oferta de serviços e resultados que a universidade já tem, mas a construção conjunta no campo da inovação. 3 sessões de perguntas e visões dos setores governamental e federal. E em seguida, acho que a gente vai ter tempo aí sim para livre vida da própria audiência aqui. Nós temos professores, temos doutorandos, mestrandos, curiosidades bem específicas a esse tema, ao fugir de esclarecimento, a gente pode trabalhar dessa forma na agenda com uma coordenação. Vou começar então, como disse, pelo ensino. A pós-graduação, historicamente, até 98, ela tinha 2 modalidades: mestrado e doutorado acadêmico no Brasil. Em 98 criou mestrado profissional e há 4 anos criou doutorado profissional. O país hoje, na formação, está formando mestres e doutores profissionais, mestres e doutores acadêmicos. Essa é uma transmissão da modalidade de ensino muito crítica. O PPC sempre foi pergunta que a gente não tem a modalidade profissional. Vocês viram as nossas pesquisas, elas ampliam agora para 45% dos titulados não autores da academia. Parece que a gente não precisa estudar a modalidade para fazer o profissional para colocar no Brasil. Então, temos essas 4 modalidades. O setor empresarial é um dos destinos, e a gente tem críticas no Brasil a um ecossistema que é o seguinte: 70% dos doutores no Brasil atuam na academia. Nos países desenvolvidos, mais de 60% atuam fora da academia. Não podemos esquecer desses números, que a quantidade de doutores no exterior é muito inferior no Brasil. Então, nós temos poucos doutores que têm sua presença maciça na academia. Mas isso faz a diferença na capacidade criativa das empresas e do setor governamental também. Então, a primeira pergunta de reflexão é assim: o que causa isso na gênese? Né? Além dos fatores talvez que eu já mencionei, mas na visão da empresa, essa ausência de mestres e doutores, primeiro, tem mudado nos últimos anos. E na visão da empresa, o que eles podem trazer de diferencial para as empresas, e principalmente para o que a gente quer fazer. E como é que a gente faz a nossa trilha de trajetória, se várias perguntas vão ser públicas. A formação mesmo, né? As empresas vão buscar escapar em algumas universidades. E como é que tem sido, em CITES, a receptividade a mestres e doutores nessa caminhada, e a princípio nós do Adicata inicialmente tem sido muito exclusiva a formação dos próprios formadores, né, mais pesquisadores. Então, nós vamos então na visão da CAT, os temas que vocês têm discutido, como é que o nosso ecossistema em relação à formação de capital de pós-graduação traz demandas que as empresas têm que ser. Bom, boa tarde a todos. Roberto, obrigado pelo convite aqui em casa, né? Essa da USP, vários amigos, colegas, e não sei se eu vou bagunçar um pouco no teu roteiro aí, mas aqui ensino, pesquisa, extensão e inovação estão tão ligadas que às vezes é difícil separá-las, né? E eu preparei uma colinha aqui que levanta a informação. Acabei de agora estava num evento, que vocês conhecem, o SXSW, que é um evento mais eventos de tecnologia e educação em Áustria, e foi uns 10 dias de muita incomodação. A gente realmente não tem muito incomodado. Eu falo mesmo que tem tanta coisa não nova, que já está acontecendo, que às vezes a gente olha assim, estamos de costas para essas coisas todas que estão aí e não são novas. Né? Algumas a gente vê muito, são em tecnologia, como dizem, né? As coisas são mais estruturantes para a gente pensar e tem muito a ver com esse painel, né? Que disse que eu participar. Primeiro, eu participei de um painel lá que chamava Criando a Educação para um Futuro Radicalmente Diferente. E a gente está vendo, né, que as evoluções tecnológicas que acontecem na sociedade são muito rápidas, né? E muitas vezes a educação não acompanha essa velocidade. Né? Então, os painelistas lá discutiam alguns desafios, né? Por exemplo, os currículos são pouco flexíveis, engessados. Não só no K-12, ao segundo grau, mas também na universidade, no ensino superior, tem, às vezes, dificuldade de adaptar os seus currículos para as novas tendências, os demandas do mercado. Então, isso se constatou como um problema. Né? E, portanto, deixa de endossar, às vezes, essas carreiras emergentes. Né?
até as profissões que ainda não existem. Uma coisa que falou muito foi sobre a falta da conexão prática com a indústria, com o ensino com o mercado. Então, a falta, muitas vezes, de conectar os alunos para eles experienciarem quando estudam. E isso se dá muitas vezes através de estágios, mas os estágios são limitados, que são muitas vezes individuais. Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da co-produção do trabalho em equipe. A gente está aprendendo a fazer tudo sozinho, não é só sozinho, a gente trabalha em grupo de equipe. E fala bastante também sobre um ponto que é bem crítico, que é a questão dos soft skills. A gente vê hoje na formação um peso muito grande, uma carga muito grande na academia, na aquisição do conhecimento teórico, mas muitas vezes os soft skills são relegados na formação. E elas são responsáveis por grande parte do processo de inovação. A gente pode perceber, se a gente não souber se comunicar, saber trabalhar em equipe, não for resiliente, não chegar a resolver o problema, a gente não vai sair do lado. E quem ensina soft skills hoje para os alunos? Tem muito pouco programa dirigido para a gente desenvolver essas soft skills. E o mercado se recente muito disso. Então, depois eu vou fazer um gancho com uma pesquisa recente da CAT. A CAT vai lançar uma pesquisa, mapeamento de vagas no mercado de trabalho do estado de Santa Catarina. E a gente vê lá que, por exemplo, os empresários que responderam, uma amostra bastante grande, tá? Desde startups até empresas que faturam mais de 100 bilhões ano, e ver a soft skill mais valorizada dos empresários, 69% deles responderam capacidade de resolver problemas. Eles buscam as pessoas que chegam às empresas. Segunda, capacidade de soft skill. Trabalho em equipe, capacidade de trabalhar em equipe e cooperar com colegas. Terceira, proatividade. Então, ou seja, nós estamos falando agora de um mercado de tecnologia de Santa Catarina que diz querer empregar 90 mil pessoas nos próximos 3 anos. Então, uma escala de 30 mil mais ou menos por ano, uma escala crescente. Durante esses anos, mais ou menos metade disso é dev, mas a gente tem N outras profissões que estão sendo buscadas. E muito claro, muito importante a questão da soft skill. Bom, o que se discutia lá, na questão desse novo mundo, né? Esse novo mundo, esse novo ensino que a gente está aí. Se falou muito na história da aprendizagem baseada em desafios. E aí, o que seria isso? A gente mudar um pouquinho da abordagem tradicional, em que o estudante tem um problema acadêmico definido para trazer desafios reais do mundo real das empresas para dentro da nossa sala de aula. E expor nossos alunos, dar eles a chance de trabalhar sobre esses desafios. Quando a gente fala em resolver um desafio, a gente está falando de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, que a gente não resolve um problema só com matemática, só com design. A gente tem que unir competências. Né? Vocês são um programa cultural, vocês têm, pelo menos, tinham 3, mídia, engenharia, gestão, vocês continuam assim. Né? Então, competências complementares para a resolução de problemas reais. E aí a gente está por trás disso, né? Desenvolver, na verdade, trazer para o aluno as possibilidades de experienciar o que está estudando. Tendo na sua mão problemas reais para resolver. Né? E aí, portanto, desenvolvendo parte dessas soft skills, que é o pensamento crítico, que é a criatividade, que é a capacidade de resolver o problema, que é a capacidade de conversar e se comunicar efetivamente com seus colegas, com o empreendedor que está do lado. Né? Então, essa abordagem foi muito falada. Se a gente mudar um pouquinho, né, que a pergunta como é que eu resolvo esse problema acadêmico, mas se perguntar, né, qual que é o grande desafio que a gente tem na frente que pode resolver. Então, deixa de ser um problema para ser um desafio, caso a semântica é muito diferente por si só. E aí, tinha uma moça chamada Sara Castro, ela é a diretora de chama Fundação Fundação de Comércio, da Câmara de Comércio Americana. Fundação da Câmara de Comércio Americana. Está ligada à Câmara de Comércio Americana, mas é uma instituição sem fins econômicos. E eles criaram uma metodologia chamada EPIC, que são desafios de inovação apresentados pelas empresas. Desafios de inovação oferecidos e apresentados pelas empresas.
E qual que é a ideia desse projeto? É justamente essa instituição faz um gancho entre as escolas, no grau de ensino superior, e as empresas, né, para co-produzir ou atuar em desafios reais. Então, eles levam para dentro da sala de aula, né, dessas escolas, problemas, desafios, e os alunos, então, se debruçam em cima da resolução desses problemas. Enquanto estão estudando, estão usando as suas disciplinas teóricas para resolver aqueles problemas do mundo. Esse foram vários exemplos, enfim, escola de segundo grau, a cidade tinha um problema de indústria química, que podia trabalhar na indústria química, é poluente, é sujo e tal, e aí isso fica com a escola de segundo grau. Como é que a gente muda essa percepção da sociedade? Né? E aí, quando trabalhar com a questão, mas também assim, tecnologias mais novas, a gente tem segurança, assim, XYZ não tem só a carreira na empresa, no chão de fábrica, a gente tem também marketing, tem administração, a gente a garotada criou uma campanha de marketing de significação de imagem daquela empresa e passou a ser atrativo para contratar, inclusive os meninos, hoje faz parte do time de marketing da empresa. Então, não, obviamente, o problema pontual, a gente está no segundo grau, então a gente vai transportar para o mundo que está doutorado, a gente aumenta o nível de desafio, mas acho que esse conceito ele pode ter uma transposição. Então, esse modelo deles, eu acho que ele desenvolveu da ética, ele resolve alguns problemas, por exemplo, da escala dos estágios de acesso. Né? O estágio, geralmente, a gente tem limitado, né? Então, e geralmente a pessoa faz sozinha. Nessa história do desafio da empresa da escola, a gente tem vários alunos ao mesmo tempo. Né? Então, são várias oportunidades simultâneas de experienciar. Né? Amplia o acesso então, dos alunos à prática, né, do estudo. Né? Também a questão de inovação com aprendizagem de qualidade e aprendizamento, porque esse work-based learning, né, que a pessoa vai fazer, eles nos davam crédito, lá os alunos quando faziam esses trabalhos, davam crédito lá no superior, que estavam resolvendo problemas, então ganhavam crédito também, era um ensino de trabalho. E obviamente também essa experiência a gente tem que desenvolver de carreira e habilidades, então esses soft skills para trabalhar junto, trabalhar em para desenvolver essas soft skills que a gente costuma não ter espontaneamente desenvolvido. Depois a gente pode falar mais uma coisa sobre personalização de estudo, essa parte né, hoje a gente tem um modelo bastante centralizado do professor, principalmente no segundo grau, a universidade é um pouco diferente, tem mais autonomia, mas basicamente, o pessoal está discutindo lá fora a aprendizagem individual. Né? Não dá para botar 40 professores na sala de aula se tem 40 alunos. Então, a gente tem que lançar mão de alguns artifícios. Hoje a gente já tem vários artifícios, ferramentas de inteligência artificial que estão ajudando sobremaneira o aluno poder seguir sua trilha de aprendizado sem perder o eixo mestre, que é o disciplina, o curso se propõe aí estudar. Bom, eu queria trazer mais aqui. A gente está falando aqui, obviamente, eles comentam muito mais, este ensino experiencial aumenta muito o engajamento dos alunos. Fizeram uma pesquisa lá, que nos Estados Unidos 30% dos alunos acabaram super engajados, 30% só. Os outros também estão fazendo ali. Então, a gente tem uma estrutura de ensino quase um pouquinho melhor que a nossa. Tá? Então, e eles apontam que essa questão do trabalho experiencial, fazer o trabalho na sala de aula, tem um potencial grande de aumentar esse engajamento com esse sentido, se você faz sentido, se você tem utilidade de trabalho nesse que ser aplicado. Então, isso, a questão só precisa de comentou, né, de trazer. E aí, sim, vou tentar fazer só os 3 pontos aqui, né, fala assim, mas nós aqui na IPODGC, sempre é um desafio aproximar a academia do delegado, mas é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E tudo que nada é fácil de fazer. Né? Para o projeto dessa natureza acontecer, ele tem que envolver todas as partes. E aí está o empresário do outro lado. Também não tem uma cultura ainda no Brasil muito aberta para está brincando, né? Quando a gente faz o omelete, a galinha entra com o ovo, está envolvido no omelete. O ovo entra com o bacon, está comprometido no omelete. Então, acho que tanto o ensino quanto o empresário tem que estar comprometido com o processo, tá certo?
A gente lá agora nas discussões aí empresariais, a gente sempre ouve essas reclamações, o pessoal chega para trabalhar, mas não, a gente tem que treinar de novo, a gente tem que orientar na nossa empresa, não sabe conversar, não sabe trabalhar em equipe, se falha, já se desanima. Isso é uma coisa que o pessoal comentou bastante lá, assim. O nosso sistema acadêmico está meio que blindado com o erro, né? A gente tenta evitar o erro. E, na verdade, o erro é uma fase essencial da inovação, né? E com o erro a gente aprende, é o caminho para chegar no sucesso, o erro, né? Então, a gente ainda, a nossa cultura aqui, finaliza muito o erro, né? Tem uma máxima lá no Suíça, uma missão lá, os caras contratavam os investidores, investiam, preferiam investir em startups, cujo ganho de startup já tinha falhado 3 ou 4 vezes. Nesse mundo o cara vai quebrar, uma hora vai errar. Eu prefiro investir em que já passou por esse processo, já pegou 2, 3 vezes, e se acaba mais preparado para chegar lá. Então isso é uma invenção, aí, valores. Então, a gente tem que conversar bastante com os empresários assim, cara, fora, a gente também tem que dar a nossa parte. Não precisa Catarina, especialmente. Né? Empresa de tecnologia, a gente sabe que o nosso Floripa, o Florianópolis, nosso estado como um todo, tem uma grande potencial de empresa de tecnologia, né? Tem base instalada, hoje a gente está falando desses 8% do nosso PIB já de Santa Catarina, muita base tecnológica, e vai arrecadar o INSS no município, longe de 3 vezes mais que o turismo, no mercado, e o mercado é muito bom, a formação de gente para trabalhar. Então, daqui a pouco a gente se viu empresário estudando, né? Eu tiro o teu arquiteto de software, pago X a mais, ele rouba do outro, e aí é um grande gargalo para crescimento, quando a gente começa a canibalizar, né, o mercado. Então, com essa saída não dá o que a gente vai fazer então, vamos ter que formar mais gente. A gente não tem como abrir mais 5 universidades para fazer mais 10 cursos de computação, né? A gente tem um processo muito longo para isso. Então, como é que nós empresários conseguimos ajudar nesse problema? Tem vários programas de formação de obra foram criados, lá dentro aqui tem muito tempo, o jovem programador lá do sindicato também, aqui foi no Mais Tech, né? Que envolveu o município, o Sistema S, empresários do recursos. E aí teve essa semana essa semana teve a apresentação dessa pesquisa da CAT, foi uma apresentação que eu escrevi da mesa da CAT. E eu fiz uma pergunta para ele no chat, né? Agora, como é que a CAT, eu tinha combinado, né? Como é que a CAT vê a participação, a aproximação da academia com as empresas durante o processo de formação? E aí, tinha uma outra pessoa na mesa também, que a resposta dele é, a gente sempre que a universidade é um pouco engessada em relação aos currículos e a formação, o pessoal tem uma visão às vezes muito amplificada, não encaixa que a gente precisa realmente, não tem só desenvolvidas e tudo mais. Temos aí uma cultura meio rechaça o professor aluno que quer empreender para ter uma empresa, criar uma solução e gerar uma empresa, né, coisa que ela fala de muito tempo. Apesar que a gente tem um marco legal já para isso, inovação e tudo mais, mas a gente fala de cultura, não de lei. Antes nem lei a gente tinha, agora pelo menos tem um marco de tese, mal bem. A gente se lembra do tempo como foi difícil criar um Instituto Stella a partir de uma universidade, a gente tinha que fazer isso bem quietinho, falar muito, saber se ia daqui a pouco ser preso ainda. Então a empresa também vai ter palma e empurrar, e ficava embaixo da moita e fazer isso quietinho, funcionando, não sei o que vai acontecer. Né? Então, tem um pouco dessa mística, desse nosso universitário em pensamento, beleza, então a gente tem que romper esse ciclo, né? Como é que a gente faz? Se vocês estão fazendo um negócio maravilhoso, a gente discutir justamente como é que a gente, do nosso lado, esteja a mão. Né? E aí eu estava falando uma só, eu acho que a gente precisa ter um EFIC aqui no nosso estado, né? A fundação do comércio, entre aspas, que talvez seja uma alternativa para fazer essa ponte, né? Para pegar esses dois atores, instituições de ensino superior e empresa, e olha só, traz aqui o desafio, vai botar recursos em cima disso, a gente lá do outro lado vai trabalhar também para resolver os problemas, não em detrimento do rigor acadêmico, do rigor da pesquisa, né? E aí, alguns ensaios, eu posso dar sugestões para ver se faz sentido para a gente pensar, né?
Mas o EGC, sim, buscar, né, essas parcerias com empresas para trazer esses desafios do mercado para dentro dos cursos. Né? Será que rola dissertações complementares, isso é um desafio? Ou teses complementares, orientadas por 3 ou 4 orientadores dos áreas diferentes do EGC para resolver um desafio, um grande desafio que é a indústria? Não sei se vocês já fazem isso, mas eu trabalho há 6, 8, 10 mãos. Né? A questão da incorporação do aprendizado baseado em desafios do currículo, de sempre disciplinas, né? A gente trazer esses desafios e colocar os alunos, incentivar os alunos a criarem protótipo, a criarem uma intervenção organizacional no problema, a criarem algo novo, depois aprenderem com esses resultados, né? Divulgar esses resultados, que também eu acho uma grande fonte da publicação acadêmica depois, que é o estudo similar ao prático. Né? Será que faz sentido, né, pensar nisso, Roberto? Né? A questão, obviamente, dos estágios de imersão, daqui a pouco o doutorando pode fazer uma imersão numa empresa, vai depender de uma empresa, e aí ele está trabalhando, vai também dar o seu feedback para a empresa enquanto está experienciando, fazer parte do trabalho dele de cooperação, né? Então, essas iniciativas. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, não sei se vocês também já fazem, mas a questão da mentoria compartilhada. Né? Eu tenho parceria com a empresa e tenho desafio real, então eu tenho um orientador acadêmico do IGC que vai cuidar, exato, do rigor da pesquisa, da profundidade acadêmica, do trabalho que ele tem, mas eu tenho um orientador dentro da empresa, né? Que está lá na área técnica, que é o cara que está com o desafio na mão, que vai cuidar um pouco da aplicabilidade do trabalho, do estudo para a solução do problema real. Não sei se vocês fazem, mas talvez possa fazer nesse sentido. Né? A gente está vendo na prática aí, esses dois mundos unidos em torno da resolução do problema. Né? A própria IGC incentivar as suas disciplinas aí a desenvolvimento dos soft skills. Né? Então, expor os alunos a workshops de comunicação, trabalho em equipe, seminários sobre liderança, gestão de conhecimento em ambiente corporativo, fazer os alunos apresentarem seu trabalho para executivos, seu estudo, para colegas de outras áreas, que na medida de sair do conforto acadêmico, aí, também aprendem a se desenvolver, a argumentar, a responder, né? A pensar um pouco diferente do que a gente está pensando só no escrever nossa tese de dissertação, e sabe como difícil é, né? Cumprir os créditos. E eu fiquei, então, tudo isso sem deixar para trás essa preservação do rigor acadêmico, científico dos trabalhos. Eu acho que uma coisa não precisa ser em detrimento, a outra pode ser complementar. Né? Tem exemplos de possíveis saídas aí. Então, desculpe pelo longa fala, mas mais ou menos isso para começar. Na verdade, eu estou fazendo algo crítica aqui do exercício da dinâmica. Se separar pesquisa de extensão, de inovação, na visão sistêmica, fica difícil, né? Mas você fechou com uma preocupação da separação, que é, quando a gente vai formar mestre-doutores, você tem rigor científico da formação. Você tem que garantir que, por exemplo, um doutor titular saiba fazer levantamento de estatística, saiba identificar dados de pesquisa, de literatura, saiba diferenciar uma introdução dele de conhecimento ao estado que existia antes de fazer essa introdução. E muitas vezes, quando você está focado em uma resolução de problema trazido externamente, você pode fazer delimitações na escolha formativa e perder essa competência futura. Né? Então, a tese é um momento, os 4 anos são para você criar essas habilidades e aí ficar com a profissional com elas em você. Então, esse é o grande receio que a avaliação da CAPES, que o Sistema Nacional de Pós-Graduação tem, inclusive com a modalidade profissional que nasceu, que é que nós tenhamos menos doutores. Não quantitativo, mas o ser competente como doutor. Tem essa crítica que veio para a modalidade profissional, profissional, e os outros só uma coisa, né? Profissional acadêmico, sempre achei extensão. Mas a gente está fazendo o estado da arte no momento, né? Esse evento é muito importante, nós também estamos aqui, rolando, você estava falando, estava num outro evento de porte da educação mundial, que é o INTEC, inteligência artificial por todos os assessores, muitos países, a discussão lá, se é um evento de ensino que incorpora tudo que você falou sobre a autocrítica das metodologias de ensino em todos eles, que é os problemas que a sociedade tem, e a forma que a gente ensina é muito semelhante ao que a gente tinha ainda no século XIX, com metodologia. Eu vou te provocar, como você já foi muito bem na
na linha de propostas, né? Eu vou só te dar algumas informações que ajudam talvez a gente alinhar as propostas para tirar algumas coisas mais concretas. Vou pegar um exemplo de orientador externo do ambiente da composição. Nós temos a figura do orientador externo e normalmente ele está associado a um tipo de doutor, a instituição que recebe o nosso aluno. Então, já teria essa dificuldade de chamar de orientador se na empresa não encontra doutores, porque é uma alfadilha do doutor da empresa. Então, talvez você precise trabalhar com outro vocabulário, eu falei que não é o céu, né? A supervisão empresarial, acho que é o caminho. Nessa linha de buscar algumas coisas que a gente possa notar no concreto. Eu acho que isso criar no nosso capital nacional essa figura dentro das empresas e respeitar que você tem um supervisor de estágio doutoral, estágio de mestrado da empresa e tem o supervisor da empresa. Você tem muita sugestão. Pode ser, gente, vamos pegar algumas sugestões de explorar, para ver se a gente absorve aqui e fazer o feedback. Outra que você deu, que é as temáticas propositivas nas disciplinas. Aqui tem uma característica que eu queria compartilhar, que assim, nosso mestrando, nosso doutorando, cada vez mais veio do setor de trabalho. Público também, pesquisa, acadêmico, professores que ganham sabático para fazer o seu doutorado, mas também cada vez mais do setor empresarial. Vou fazer o mestrado, às vezes o pessoal do curso, nível de exigência de tempo. Mas já existe. Né? Qual é a dificuldade que a gente tem hoje? Eu não sei se o colega vai compartilhar. Ela não é institucionalizada. Esse problema que a empresa tem, que a organização tem, que a pessoa vai tratar do seu mestrado, do doutorado, tudo depende dela. A licença de tempo, a compreensão do problema, o apoio da empresa. Então, muitos conseguem, geralmente isso aqui tem dois lados, mas o crítico que eu ouço de alunos. Muito na base do CPF, né? E não da instituição universidade, da instituição empresa. Isso tem uma discussão hoje, porque assim, se nós vamos ter vagas institucionais no mestrado, e aí começaria com esse acordo. Né? Então, tá, quase um conjunto de vagas de mestrado e de doutorado para o setor empresarial. E a minha relação de coprodução é com a CAT, né? Com a Fiesc. E aquele conjunto de vagas, ele vem trazido pelas. Nós começamos esse programa que não conseguiu ser aprovado em instâncias internas. Como é que você vê essa ideia? Você pode uma organização, talvez a gente possa, antes de ter a fundação, de ter a organização, ter os instrumentos de aproximação. Né? Alguns CNPq já promoveram como estágio pós-doc empresarial, a bolsa de pós-doc empresarial, já tem, os instrumentos estão aí. Mas o que eu acho que está faltando para a gente é um acordo cooperação que nos dá estruturalmente esse tipo de coisa. A gente fazer lá no nosso processo seletivo. Esse ano nós vamos ter 5 vagas de mestrado no setor de tecnologia. E ali sairão observações acordadas na temática com as empresas. 5 de doutorado. E aí o acordo é institucional. Isso, você acha possível, eu lembro lá para cá, tirando para a conta da taça. Eu acho que faz todo sentido, né? Que a ideia de no PCE é criar os facilitadores, né? A nossa tendência é formalizar as coisas, criar os mundos, onde a gente sabe que essa montanha, essa movida, requer energia e força. Então a gente faz novamente, vamos fazer um protótipo, vamos experimentar para ver com ele, depois a gente escala. É um pouco do que eles pregam aqui na história de trazer os desafios e trabalhos nos desafios da educação. Um pouco de fato, a nossa possibilidade. Então, acho que me parece que todo sentido esse tipo de acordo, né? Até porque a gente cria um efeito demonstrativo, é mais fácil depois tentar institucionalizar algo que já tem resultado para ser mostrado. Né? Eu acho que a gente talvez no primeiro momento teria que envolver sim as entidades empresariais, que a indústria tem um monte de desafio. Né? Tem um monte de desafio. E aí, agora, a gente falando sobre IA, né? Essas semanas, assim, a transversal IA foi o evento inteiro. Né? Então, tinha IA para imaginar e aplicação de IA. E a indústria, um dos grandes setores que está sendo impulsionados, está sendo impulsionado com IA, automação, processo e tal. Então, acho que de repente uma parceria que fizesse da vida, uma caixa da vida, e poderia fazer. E aí, obviamente, que
flexibilizar esse processo de entrada para pessoas que têm um perfil mais adequado, interesse mais adequado nesse tipo de problema, é mais fácil. Quando o processo de seleção é aberto e tal, tem pessoas que não têm aderência também, não têm vontade de fazer, trabalhar naqueles temas de pesquisa. Então, parece uma coisa interessante, poderia ser um meio de demonstração, que até o próprio IGC também, com o processo, a empresa do outro lado, tem esse processo. Né? Então, acho que tem que ter clareza que é um mundo novo que a gente vai acertar, vai errar, mas tem que começar. Acho que é uma excelente ideia. Fizemos um ciclo aqui, eu acho, de diagnóstico, visão e até pensar em caminhos de proposta conjunta de coprodução. Eu queria abrir para toda a comunidade do IGC, agora professores, docentes e tal, questões maiores, aquela que a professora hoje mostrou ali, né? Estamos discutindo aqui, meios e formas de fazer essa coprodução acontecer. Então, por favor, a contribuição de reflexão e crítica de dificuldades ou de desafios que teremos com a relação com o setor empresarial que vocês gostariam de saber. Marcos. Boa tarde, prazer aqui, muito obrigado por essa palestra. Na verdade, atualmente nós estamos fazendo um planejamento estratégico do centro tecnológico. E uma das questões é a baixa, né? Ou seja, a demanda por engenharia do Brasil vem crescendo de uma maneira assustadora. A gente sabe que a gente vai precisar muito de engenheiro. A China deve contratar aí alguns milhões de engenheiros nos próximos 5 anos. Para trás. Uma coisa que me chama a atenção é justamente a dificuldade de fazer um mestrado e doutorado. Também a universidade tinha uma opção que era os cursos de especialização. Eram abertos, os participavam, e que me parecem muito mais adequados hoje em dia, em função dessa juventude que tem. O pessoal não tem pressa, o pessoal não quer ficar 4 anos, 5 anos fazendo um curso. Como é que você vê essa questão do tempo do mestrado e doutorado? Isso é uma barreira para o caso desse pessoal que está aí, acho que existe uma demanda para a mão de obra, existe uma barreira ou não? Excelente pergunta, professor Cristiano. Eu acho que isso aqui tem pelo menos dois pontos para analisar. Né? A gente tem uma necessidade hoje muito presente nas empresas de um tipo de mão de obra cujo ciclo de formação universitária é muito longo. Graduação, 4 anos, mestrado, doutorado é muito longo. Né? Porque as demandas tem déficit, né? Não está sobrando gente. Então a gente tem 90 mil para resolver em 3 anos. É um grande déficit. Não dá para esperar o cara fazer 4 anos, porque um, 2, 3, 4 cursos que sejam ao mesmo tempo não vai resolver. Então, assim, tem um nível profissional que precisa ter um ciclo mais curto, e esses programas que eu comentei com vocês, dentro do 21, programa mais técnico, jovem programador, tentam suprir essa necessidade, ou seja, eles foram pensados para serem em etapas. Então, tem pílulas de conhecimento tem primeiro um conjunto de informação que habilita o profissional para a empresa, e depois ele vai botando tijolinhos na torre que ele é necessário. Vai evoluindo na carreira, vai adquirindo mais conhecimento, mas ele não adquire toda coisa para ir trabalhar. Adquire um pouquinho, vai para a empresa e já começa jogando. Hoje a gente tem a esposa da escola técnica, na área de saúde, o curso tem 2 anos. Eles perceberam essas pessoas, e aí é uma outra realidade, mas sempre precisa trabalhar. Pagar seu estudo, não dá para esperar 2 anos trabalhando, estudando para trabalhar. Então, se vamos particionar, eles estudam, criar certificações intermediárias que habilitem eles a ter proficiência. O cara vai ser técnico de enfermagem, pode ser um cuidador de idoso em 6 meses, tem conhecimento, já pode trabalhar com cuidador de idoso. E ele vai adquirindo o restante das competências. No final, ele vai ter os 2 anos de técnico de enfermagem. Por que a gente não pode pensar algo assim, né, para a formação do ensino superior? Né? Ter as certificações intermediárias, que sejam habilitadores de mercado de trabalho. Sim, só que é uma forma diferente de pensar. A gente está acostumado a pensar de um jeito, né? Doutorado mais ainda, né?
mas eu acho que também a gente tem que pôr do lado tipos, desafios profissionais que são de fronteira, que vão romper com o status quo, e aí, eventualmente, a gente tem que trabalhar mais alongado. A questão é que a gente não pode misturar as duas coisas. São duas realidades com dois tratamentos diferenciados. Por você precisa entender, né, quais problemas a gente quer resolver para cada problema um remédio. Eu acho que é por isso. Universidade, a Universidade Federal não tem essa flexibilidade para atender o mercado. E quando a gente fala em qualquer lugar aqui dentro da universidade que a gente tem que atender o mercado, a gente é crucificado. Então, por exemplo, a universidade antigamente tinha especialização altamente procurada. Eu estava conversando a semana passada com o pessoal da engenharia de produção, e tinha aquele curso lá de segurança, tinha um curso clássico, digamos aqui, da ciência tecnológica, da Rússia. E aquele curso servia muito para a indústria e a sociedade de uma maneira geral. Então, eu acho que é um momento importante para a universidade repensar os seus pratos. Talvez criar essa chamamos de certificação intermediária. A gente tem que começar a pensar nisso. Os próprios projetos de mudança do programa de educação europeia reduziram o prazo da graduação. Então, vamos pensar nisso. Acho que é muito importante. Obrigado. Bom, queria fazer duas observações assim, do teu ponto de vista. Também, quando eu voltei do pós-doc nos Estados Unidos, era vários disso, e eles já estão muito estabelecidos nessa relação indústria-universidade. Né? Então, lá, por exemplo, na graduação, eles tinham uma lista de patrocinadores de projetos da graduação enormes, todas as empresas do Vale e tal, as todas, a indústria econômica e tal. E isso já está estabelecido. Então, até o professor esclareceu lá que, olha, aqui o nosso salário é pago com as universidades, é escola privada também, e os insumos que a gente tem para desenvolver vem muito dessa parceria com a indústria. Então, eles tinham, sim, muito material, muito insumo para desenvolver o projeto. Pois bem, aí eu voltei para cá, para a universidade, e pensei, bom, como é que a gente pode fazer algo parecido aqui? Aí caiu na nossa realidade o primeiro ponto. Eu não vou conseguir dar arrancada uma empresa desse porte. Começamos a trabalhar com empresas menores, tentamos fazer um projeto financiando os projetos da graduação. Porque a graduação tem bastante, o laboratório tem bastante, mas na graduação eu não sabia como fazer. Procurei o Sinop, eles orientaram, a gente fez como um projeto de extensão. Não tinha uma legislação para isso, do jeito que estava. E aí, foi super legal, gostaram e tal, mas a gente chegou a alguns desdobramentos, eu acho que, assim, que vão se identificar ali para frente. O primeiro foi, aquela empresa não tinha porta suficiente para participar da forma como ela gostaria. E aí eu fiquei pensando, se a gente criasse um arranjo de pequenos empresários, talvez viabilizasse a condição de laboratórios, pois que aquela empresa participaria como cotista, mas acho que não bancaria sozinha, ela teria passivo para isso. Essa é uma oportunidade que eu acho que, por exemplo, dá para fazer com a CAD. Uma outra coisa foi a questão da propriedade intelectual. Essa foi bem mais complicada, porque, por exemplo, vou citar a fundação, mas a fundação, mediante o meu amplo conhecimento, nas entrelinhas ali, queria ficar com a parte da propriedade. Mas eu vou, a gente está desenvolvendo como professor, a universidade não fica. A empresa está patrocinando, qual é o papel da fundação aqui? Eu não consigo entender. E aí, procurando as instâncias ali, eles disseram, não, isso aí está fora, pegamos, e eles tiraram exclusivamente do nosso projeto, mas não se colocam no outro. Então, para mim, esses são desdobramentos futuros que, depois que a gente dá esse primeiro passinho aí, a gente já vai contar, sabe? É legal que traz, porque olha só, essa questão do como o americano, principalmente o europeu, bastante se relaciona com as empresas, a universidade de é reconhecido como sabe da qualidade dele. Os caras fazem. Então, o que precisa? Vontade de fazer. Não pode dizer, a nossa questão aqui é cultural. Às vezes a gente tem muito nós contra eles. Nós, um lado, eles contra
polarização, a gente está acostumado com esse nosso país, né, está dividido faz muito tempo, então essas polarizações elas colocam todos os âmbitos da sociedade. A educação é diferente, né? Então, essa questão de propriedade, às vezes a gente fica discutindo migalha, né? e não faz o que tem que fazer. Então, a gente fica discutindo centavos e abre a mão de bilhões. Né? Várias universidades nos Estados Unidos abrem mão para o intelectual, provavelmente, mas tem um relacionamento com essas empresas que Stanford, o principal, o grande parte do orçamento dela, a inflação de dias, alunos que servem para montar uma empresa e põe dinheiro de volta e rentabilidade do sistema. Então, se gerou um projeto na universidade que gerou um emprego, vai gerar imposto, isso não é excelente contribuição para a universidade, você necessariamente tem propriedade intelectual. Então, para a gente pensar, né? Já não é público a universidade, já não tem investimento público, já o resultado do fato de gerar uma empresa, gerar inovação, gerar patente, gerar produto, gerar emprego, não vai no retorno, precisa ter mais. Tem casos e casos, né? Mas só para dizer, a gente tem que querer fazer. O comentário é um projeto cooperado ali, né? Em pequenas empresas, acho que isso é muito legal. A Arcade hoje ela tem verticais de negócios. Né? Então, são empresas que trabalham no segmento da educação, energia, enfim, se unem nesses segmentos e cooperam. Muitas vezes são concorrentes em termos de portfólio, mas acho que isso a gente tem uma coisa legal nesse Catarina. A gente viu que não é todo, a gente tem os sistemas mais desenvolvidos no Brasil e conhecidos do mundo afora. Né? Porque a gente vê que a cooperação é melhor do que a concorrência. Né? A gente consegue fazer mais cooperando do que fazendo sozinho. Então, várias empresas nas verticais, a gente tem uma pesquisa lá, que as empresas que são aderidas nas verticais, elas têm um crescimento faturamento muito maior do que as dos segmentos que não são verticais. Comprovando que a cooperação é melhor do que as concorrências. Muitas vezes, beleza, eu estou junto contigo, eu tenho parte das pessoas que tem outra parte, a gente está junto, vamos levar para o mercado um turkey, a gente já acredita. Então, talvez esses programas, né, de cooperação da universidade, da empresa, do mercado, possam acionar as verticais para a gente pode diluir esses problemas. Né? E a qualificação. Eu tenho 50 empresas que vão fazer usos diferentes delas. Né? A gente tem um motor ali que pode desenvolver, que vai servir para as diversas empresas. Então, acho que é bem legal fazer essa pulverização. Né? Só um grupo e todo mundo mexe menos, né, mas pode gerar resultados. Posso só fazer uma observação? Isso aí que tu falou está tão ratificado assim, e os dois pontos eu acho que a cultura trabalhou. Então, por exemplo, no caso da cooperação, a gente aqui, culturalmente, já quer dividir um bolo antes do bolo existir. Né? Na cooperação e na propriedade intelectual a mesma coisa. Se a gente for ver o mesmo problema. A gente sequer criou o objeto da propriedade intelectual e já está querendo dividir o bolo. Vou contar esse problema. Vou te contar um caso que aconteceu comigo. Não vou contar só a universidade, nem no do Santos, mas a gente fez a plataforma estar na espera, a gente está inteirando e tal, e quando a gente criou um módulo pós-graduação, que trabalha com os dados da Sucupira para apoiar a avaliação dos programas de pós, acompanhar o ciclo de avaliação da CAS, gerar os indicadores, fazer benchmarks e tal. O GC usa já bastante tempo, né? Já teve que usar, escrever o relatório do final. Eu cheguei num projeto de pós-graduação da universidade e, olha só, a gente está nesse estágio de desenvolvimento protocolo, tem isso mapeado, tem experiência nessa avaliação. Vamos trabalhar junto aqui, diz as necessidades, a gente está tentando ensinar de vocês, para melhorar, se o que eu estou te oferecendo para a universidade faz sentido, vai relacionar com o problema. Primeira pergunta que ele fez: qual o percentual do projeto intelectual que a gente vai ter? Eu fechei o laptop, está bom. Eu vou pensar um pouco mais tarde. Obviamente que, quando conversamos mais, eu conversei com outras pessoas que se vão mudar em área para fazer, obviamente depois, se for a partida, a gente não usa por dentro gratuito, né? Tem um desconto. Então, o problema é isso, quando tu coloca na frente, já gerou uma barreira. Né? Esse tipo de coisa gerou uma barreira. Não é uma vontade de cooperar. Mas, enfim, eu te explico bem ao encontro do exemplo foi ideal. Pergunta aqui, mais edição de tempo. A gente pode dar uma estendidinha, 10 minutos. 10 minutos. Pode ser dentro de Só tem falar sobre mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Negociar.
Não vou te convidar. Aliás, vou convidar mais 10 minutos. Eu digo no café. Acabei de receber a notícia aqui que o meu amigo Diogo vai me bater no carro dele. Você vê como é que você fez essa tarde, né? Isso aí vai ser alta na minha conta. Mas a gente já vai ter certamente a oportunidade de falar sobre isso, como o governo tem a visão de política, de planejamento, que é o que entraria para a gente. Mas, de certa forma, acho que foi bom que o governo aprofundar aqui também em relação ao setor empresarial. Qual que é o nosso objetivo? Acho que a gente não pensou ainda aqui. Refletir sobre esse tema não é tão. Ele é pervasivo. Assim, como eu disse, está com o pessoal aqui. O tema graduação e ensino médio que você trouxe é um tema caro para a nossa lei, na cadeia formativa. O tema graduação, para nós, por exemplo, é ainda um tema que divide opiniões do grupo docente, por exemplo, se nós temos que ter um próprio curso, se nós temos que ampliar a nossa participação em toda a graduação, encontrando dificuldades institucionais na transversal ou apegando a facilidade da vertical. Tudo isso, assim que eu vejo, né? Atuar transversalmente sempre é mais difícil na instituição, porque é as próprias subunidades. Mas começar a encontrar isso se amplia, como você lembrou, a gente tem 3 temáticas, 3 áreas. Então, como fazer ao mesmo tempo, né? O processo formativo de mestres e doutores, esse sendo relevante na entrega de resultados. A avaliação da CAPES diz que a gente conseguiu. Isso é que é mais interessante. Se vocês olharem no relatório da nota 7, e não foi só porque ela disse, os indicadores que nós apresentamos, o GC virou, na área interdisciplinar, uma das referências de diversificar sua produção intelectual com temáticas que têm gênese e desafios da sociedade. Entrega de potencial de empresas de inovação a partir de mestrado e doutorado. Mas o nosso sentimento, eu acho que eu posso falar com o professor é que ele não é suficiente. Nós precisamos fazer isso com mais força no nosso processo de identidade. Por isso que no nosso plano estratégico a gente colocou a construção transdisciplinar. Mas eu fico feliz pelo seguinte, eu acho que só vamos conseguir se tivermos parcerias efetivas e institucionais. Eu vou te deixar um pedido para continuar essa. Nós sempre tivemos muito boas relações com o ecossistema. Acho que isso é um ponto também característico do EGC. O Soleri é um exemplo disso, um símbolo disso. Mas a gente precisa agora fazer a aproximação dos CNPJs. O CPF se dá muito bem, mas os CNPJs continuam mudando as suas vidas, né? E a gente precisa formalizar um pouco mais e trazer isso para dentro do nosso plano. Eu acho que esse é o desafio para a gente. Eu agradeço muito, Marcos, por a gente passar para o paciente final aí e agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço aqui, não vou roubar os minutos pessoal do senhor dele, tem muito mais coisa interessante falar do que eu, mas acho uma oportunidade de abrir esse canal de conversa. O que eu posso me envolver aqui é tentar fazer essa ponte junto com a CAT, que está mais próximo do junto ao presidente Diego, que ele conhece, né? O professor junto aberto. A gente tem essas estruturas verticais na CAT, tem desafios sociais, tem soluções no mercado, mas tem uma necessidade muito grande de inovar e se colocar. A gente está vendo uma avalanche que tem aí, que é essa história da IA, né, que muitas pessoas se preocupam com a IA sobre ponto, profissões, mas a grande discussão lá no evento, inclusive, era pensa nisso, não foca aí. A questão é assim, como a gente usa isso como instrumento para melhorar a nossa performance de trabalho. Né? E aí sim vai ter diferença entre pessoas e empresas que sabem usar e usam bem, daquelas que não sabem usar e não usam bem. Então, competir de forma diferenciada. Né? Estava conversando com a antes, os caras estão falando, olha o nível de discussão. Você tem o twin digital, que é o agente pessoal digital, que é a base de conhecimento, tu vai trabalhar junto com ele na tua empresa. Então, vai conversando com ele, a base de conhecimento vai fazendo, toma uma decisão para cá, para lá, ele aprende contigo, né? Muda de emprego, vai monetizando e mais o meu agente pessoal para a nova empresa. Toda a minha bagagem que eu tive na escala técnica. E os Estados Unidos estão discutindo já de quem é a propriedade intelectual desse agente. É da escala técnica, da FIS, ou é minha pessoa física? Eu posso levar para o outro lado.
Então, olha aí, estamos discutindo o problema que está pela frente já. Não estamos discutindo essas coisas já estão acontecendo. Né? Então, os agentes inteligentes vai ser uma grande, está sendo já uma grande mudança, né, em relação às assistentes que a gente tem agora, que são passivos, esses agentes que conversam entre si, tomam decisões. Tá? É um grande mundo novo, tem muito desafio para frente e a gente tem que correr. Tem que correr. Então, vamos dizer, a gente pode fazer uma abordagem mais estrutural lá no TGC e na CAT. Eu acho muito importante você desenvolver o DFS nesse processo. O DFS dentro do essa portaria. Mas essa é uma agenda que ali também a indústria é um berço muito fértil de desafios e tem grandes empresas com mais poder econômico de investimento que eu acho que é a primeira vez. Muitas vezes não tem por forma de custo. A gente não conhece, a gente não reconhece o que a gente não conhece. Obrigado.